E finalmente temos uma excelente notícia dentro do Corinthians. Entendam por que os atacantes viraram motivo de preocupação nesse início de temporada e o Corinthians está preparado para a decisão de hoje contra a Portuguesa, decisão que vale vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para a decisão de hoje contra a Portuguesa. Decisão que vale vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra a Portuguesa. Jogo que é uma decisão que acontecerá às 20h30 no estádio do Canindé e será válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Nos trabalhos de ontem, primeiramente, os jogadores tiram um vídeo com instruções táticas sobre essa partida. Após o aquecimento no gramado, os atletas tiveram trabalhos táticos com o Dorival Júnior simulando diversas situações de jogo. Na parte final dos trabalhos, tiveram jogadas de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas, e também os atletas treinaram cobranças de pênaltis, já que se o jogo de hoje terminar empatado por qualquer placar, a decisão, a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista será decidida na cobrança de pênaltis. Uma vitória simples é o suficiente para avançarmos para a semifinal do Campeonato Paulista. Dorival, que terá desfalques para esse jogo de hoje, desfalques importantes, Hugo Farias, Caio César e Yuri Alberto lesionados, além do meio-campista, o Zaccaria Labiá, que ainda está em processo de evolução física para poder fazer a sua estreia, o meio-campista Matheus Pereira, que deixou o jogo contra o Atlético Paranaense na última quinta-feira, sentindo dores, é também uma dúvida para essa partida de hoje. Por outro lado, Dorival terá um grande reforço. Meio-campista Breno Bidon treinou normalmente entre os titulares e estará à disposição do Dorival Júnior, além também do lateral esquerdo Fabrício Angileri, que voltou recentemente, renovou o contrato. Existem grandes chances também de ficar à disposição do treinador Dorival Júnior. Lembrando que qualquer detalhe sobre escalação sairá 1 hora antes do jogo, quando o Corinthians divulgará oficialmente também os atletas que ficaram à disposição do Dorival. Antes disso, não tem como ter certeza de nada. Então, uma provável escalação do Corinthians para essa decisão de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, André, Breno Bidon, Guinegão e Memphis. A minha opinião quanto a essa decisão de hoje contra a Portuguesa é a seguinte: o primeiro jogo eliminatório que nós teremos nessa temporada de 2026, tivemos uma final contra o Flamengo, mas foi jogo único. Hoje é partida decisiva. Então, é um Corinthians que estamos acompanhando todo o calendário apertado, inclusive o Dorival falando das questões físicas e tudo mais. Não vamos decidir na Arena, porque a Portuguesa terminou na nossa frente na primeira fase, na fase de classificação. Absolutamente que se o jogo fosse na Arena, a nossa vantagem seria muito maior, só que ao meu ponto de vista não se tem desculpa. Com todo respeito à equipe da Portuguesa, o Corinthians tem obrigação de chegar hoje no Canindé, vencer e garantirmos a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Estamos falando do Corinthians. Tudo que o Corinthians entra é para ganhar. Temos time para isso, temos elenco para isso. Volto a dizer, com todo respeito à equipe da Portuguesa, mas é simples, é o Corinthians chegar, jogar, vencer e se classificar. Isso na minha modesta e humilde opinião. Corinthians é sempre Corinthians, independentemente do adversário. Basta jogar com seriedade, claro, com raça, força de vontade, que se conquista os objetivos. Aqui é Corinthians. Eu, particularmente,
tenho confiança. O Corinthians vem evoluindo nos últimos jogos, é uma equipe que vem ganhando confiança nas últimas partidas. Então, eu particularmente confio que faremos um grande jogo hoje. Vamos vencer a Portuguesa e garantir a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. E agora vamos falar sobre os atacantes do Corinthians que viraram motivo de preocupação nesse início de temporada 2026. Até o momento, o Timão fez 12 jogos nessa nova temporada, incluindo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e também a Supercopa. Uma temporada 2026 que começou com jogos sequenciais, partidas em sequências e absolutamente que geram-se preocupações em relação às questões físicas. Já temos jogadores no departamento médico com lesões musculares, então, claro, é sempre preciso estar atento. Mas um detalhe vem chamando a atenção: a artilharia do Corinthians nessa temporada. Até esse presente momento, o Timão marcou 16 gols. E desses 16 gols, apenas 5 gols foram marcados por jogadores atacantes mesmo. E estamos falando de um Corinthians que temos atacantes como, por exemplo, Memphis, Yuri Alberto, Vitinho, que é um jogador também que veio com fama de marcar muitos gols, Pedro Raul, que marcou muitos gols no ano passado, Gui Negão, que é um atacante que evoluiu demais no ano passado. Então, são dados que acabam preocupando. Vamos lá, até o momento, o Yuri Alberto tem 3 gols, 2 gols. O André, o Breno Bidon e o Gabriel Paulista. Vejam bem, o Yuri Alberto é o atacante que tem 3 gols. Além do Yuri, o Gui Negão e o Kaique foram os outros atacantes mesmo, homens de frente, que marcaram gols nessa temporada 2026. Exemplo, o Memphis ainda não marcou nenhum gol nessa nova temporada e absolutamente essa baixa dos atacantes vem sendo motivo de preocupação entre Dorival Júnior e comissão técnica, que vem aprimorando cada vez mais os trabalhos de finalizações para tentar corrigir esse detalhe que já vem chamando a atenção nesse início de 2026. A minha opinião quanto aos atacantes do Corinthians estarem sendo motivos de preocupações é a seguinte. Bom, estamos falando de um ataque do Corinthians que tem, por exemplo, Memphis e Yuri Alberto, que na minha visão são os principais atacantes do futebol brasileiro. Estão ali entre os primeiros dos principais do futebol do nosso país. Então, você juntando o Yuri e o Memphis, tem 3 gols. E os 3 gols são do Yuri Alberto. O Memphis ainda não marcou gols nessa temporada. Claro, o Memphis demorou para fazer a sua estreia. Então, se você contar Yuri com 3 gols, Kaique com 1 gol e o Guinegão com 1 gol, aí fica uma situação bastante preocupante. Até aqui o Corinthians marcou 16 gols. É extremamente necessário ter uma eficiência ofensiva. Para se ter uma ideia, da lista de 2 gols, temos um zagueiro, que é o Gabriel Paulista. Enfim, então, dentro do Corinthians já se vem trabalhando forte para melhorar esse desempenho dos atacantes. Trabalhos de finalizações estão sendo feitos com uma intensidade maior. Ao meu ponto de vista, é algo que até podemos considerar normal, mas absolutamente que não podemos normalizar por muito tempo. Artilheiros, atacantes, vivem de gols e absolutamente que é extremamente importante os atacantes do Corinthians marcarem gols. Tomara que deslanchem logo de uma vez por todas, como por exemplo o Guinegão, o Memphis, e passam a marcar muitos gols, porque é importante demais termos esses jogadores acertando o alvo, marcando seus gols, porque o Corinthians depende muito desses jogadores de frente. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma excelente notícia. É isso mesmo. Finalmente temos uma excelente notícia dentro do Corinthians e envolve o hino, o próprio hino do clube. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians, por vários anos,
não tinha autorização para utilizar o próprio hino, o hino campeão dos campeões. Então, mediante a não ter essa autorização de usar nas redes sociais, em vídeos e tudo mais, o Timão acabou movendo uma ação contra as editoras, as detentoras da obra, e finalmente as coisas foram resolvidas. Isso porque a justiça colocou um ponto final na disputa e decidiu de forma definitiva: o Corinthians é o legítimo dono do seu próprio hino campeão dos campeões. O processo, que se arrastava há cerca de 3 anos, foi arquivado no fim de janeiro, após acordão favorável ao nosso Timão, encerrando de vez a discussão. A ação foi movida em janeiro de 2023 pelo então diretor jurídico da época, o Herói Vicente, contra as editoras, a Corisco e também a Music Live, que questionavam a titularidade da obra e a validade de um contrato verbal firmado em 1955 com o autor Benedito Lauro Dávila. O Timão sempre sustentou que a música foi uma homenagem e que jamais houve cobrança por sua execução ao longo das décadas. Agora é definitivo. O hino que representa a história e a identidade da Fiel finalmente pertence oficialmente ao nosso Timão. Então, por incrível que pareça, o Corinthians não tinha autorização para utilizar o próprio hino, e agora isso está resolvido de uma vez por todas. A justiça arquivou e a decisão foi favorável ao nosso Timão. A minha opinião quanto a finalmente o Corinthians poder utilizar o próprio hino é a seguinte: finalmente uma excelente notícia, uma semana que tivemos aí notícias bombásticas, principalmente envolvendo bastidores, diretor sendo apontado como contador de empresa investigada pelo Ministério Público, o presidente decidindo mantê-lo no cargo e tudo mais, mesmo com todas as questões envolvidas. Enfim, um Corinthians que os bastidores pegam fogo, a intervenção judicial está cada vez mais próxima e vai se tornando cada vez mais o único caminho, mas finalmente temos uma excelente notícia. Essa questão do hino é muito importante, por isso que eu estou fazendo questão de falar para vocês. E para ser sincero, eu também, mesmo que uma pequena parcela, eu fiz parte disso. Quando eu cheguei no clube, em 2024, uma das primeiras coisas que eu fiz, já que eu assumi a coordenadoria da Corinthians TV, foi ver como que estava essa questão do hino. Aí eu peguei todos os detalhes do processo e levei para o diretor jurídico da época para que ele desse uma insistida nesse processo, e as coisas, felizmente, graças a Deus, acabaram caminhando e deu tudo certo para o nosso Corinthians. Para ser uma ideia, se colocasse um vídeo com o hino no YouTube, por exemplo, o Corinthians recebia uma reivindicação de direitos autorais e a monetização do vídeo, ao invés de ir para o clube, ia para as editoras. Um absurdo uma situação dessas, algo que sinceramente é impossível entender, mas graças a Deus finalmente foi resolvido. Por isso que eu estou tratando com vocês como uma excelente notícia. É algo até, volto a dizer, é até absurdo se pensar uma coisa dessa, que o Corinthians não tinha autorização para se usar o próprio hino. Mas, enfim, tudo foi resolvido e agora o Timão finalmente tem autorização para usar o que lhe é seu de direito. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, por que vocês acham que os atacantes do Timão estão marcando poucos gols nesse início de temporada? E quanto a essa excelente notícia, o Corinthians finalmente ter autorização para usar o próprio hino. O que vocês têm a me dizer em relação a isso? E a decisão de hoje contra a Portuguesa, jogo que vale vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, vamos vencer no tempo normal
2-0 para o Corinthians. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!